e você muda toda a sua rotina, todo o seu ciclo circadiano daquele dia seguinte, fazendo muitas vezes com que no dia seguinte você agora naturalmente começa a dormir tarde. E aí o ciclo vai se repetindo e quando chega na segunda-feira você já acorda de manhã muito mal e isso começa a se arrastar ao longo da semana. Fala, Hiro, tudo bem com você? O tema de hoje então é sobre insônia. A partir de agora eu vou fazer alguns vídeos baseados principalmente na plataforma UpToDate, que é uma plataforma de atualização médica e de assuntos relacionados à saúde, porque eu acredito que aqui eu posso estar trazendo informações não só relevantes, como tem vários canais mostrando, mas informações baseadas em evidência. E o tema de hoje, que eu acredito que seja de importância para você, é o seguinte, ó. Deixa eu começando a usar esse sistema hoje, então ainda não estou sabendo usar direito, né? Mas é isso mesmo, vamos lá. O tema de hoje é sobre insônia. O que é que a gente tem de atualização sobre a temática? Então, a primeira coisa que a gente precisa entender é que insônia é talvez um dos transtornos, talvez não, é com certeza o transtorno de sono mais comum que uma pessoa pode experimentar ao longo da sua vida. Existem mais de 100 transtornos de sono documentado e a insônia é apenas uma delas. E uma das coisas que é muito importante você entender é que a insônia ela precisa cumprir alguns critérios para ser classificado como tal. Ou seja, a sua autopercepção sobre dificuldade para dormir não necessariamente pode se enquadrar nesse transtorno, que é a insônia. Então, de uma maneira geral, a insônia seria a dificuldade persistente de uma pessoa em ter um sono reparador, ou seja, tanto em quantidade quanto em qualidade adequadas, e que com isso acaba levando a disfunções durante o dia. A gente ainda vai falar mais sobre isso, mas principalmente dificuldade de manter a atenção, de ter uma boa memória. Vamos ainda conversar sobre isso. Outro ponto que é importante é a associação que existe entre a dificuldade para dormir com outros distúrbios médicos. Por exemplo, pessoas que têm doenças da tireoide podem ter dificuldade para dormir, pessoas com um transtorno de humor de base, ou seja, ou ansiedade ou depressão também podem ter como uma das consequências a dificuldade para dormir. Então a gente tem que fazer inicialmente uma grande classificação, que são os tipos de insônia com base na sua duração. Então eu vou ter basicamente a curto prazo, ou seja, pessoas que têm dificuldade para dormir pelo menos de 3 meses e em geral as causas para esse tipo de insônia são estresse do dia a dia, mudanças ambientais, ou seja, você está prestes a iniciar um trabalho novo, um emprego novo, ou você passou na universidade, ou você teve que se mudar para outra cidade para tanto estudar ou trabalhar. São, em geral, motivos para você ter dificuldade para dormir durante esse período. E nós temos também a insônia dita crônica, ou seja, frequentemente dificuldade para dormir por pelo menos 3 vezes na semana, com duração de mais de 3 meses, né? Isso segundo a última referência, e com variabilidade noturna, ou seja, pessoas que tendem a acordar diversas vezes durante a noite. Então esse é o primeiro ponto. Você vai ter que classificar se a sua dificuldade para dormir ela é recente, motivada por algum estresse recente, ou não, já é uma condição que já vem se arrastando aí ao longo de meses, de anos, né? Meus pacientes que se queixam de insônia em consultório geralmente são queixas que vêm ocorrendo já há muitos anos, muitas vezes há décadas. A insônia se tornou algo tão frequente na vida daquela pessoa que ela até acredita que faz parte da vida normal. E eu já quero te dizer que não dormir bem não é normal. A gente foi feito para ter uma noite reparadora de sono porque é fisiológico, foi importante para a nossa evolução. Dito isso, vamos passar então para as queixas mais comuns, né, das insônias. Queixas comuns. Ainda estou aprendendo a escrever, tá com essa caneta na tela. É um recurso novo que eu estou utilizando aqui para poder ser mais didático aqui na nossa conversa. Vamos lá. Então, quais seriam as queixas comuns no que se refere à insônia? Vamos entender assim, que para que você tenha dificuldade de ter um sono reparador, essa dificuldade ela pode estar tanto em iniciar um sono, ou seja, sabe quando você fica de um lado para o outro e não consegue dormir? Uma vez que você dorme, você pode ter dificuldade de manter o sono, ou seja, você pode estar acordando diversas vezes durante a noite. Isso seria também uma característica, uma queixa comum. E por fim, um despertar precoce.
Tem pessoas que têm uma facilidade para dormir, ela consegue até manter um sono de forma contínua, só que ela acorda cedo demais. E aí eu te pergunto, né, onde está a sua dificuldade? Seria em iniciar o sono, manter o sono ou o fato de despertar cedo demais? Então, esse é um grande conjunto de sintomas. Um outro aspecto que é importante é que tem pessoas que naturalmente e intencionalmente geram a privação do sono, ou seja, ela tem a oportunidade de dormir, porém, por N motivos, ela acaba provocando uma dificuldade para dormir. Isso, em geral, inclui o quê? Uso de celulares, tela, ou assistir televisão até tarde, ou mesmo ter que utilizar o raciocínio, né, o pensamento lógico até tarde da noite, ou até fazer atividade física de moderada a intensa até tarde da noite. Essas são causas de você ter uma privação do sono. A gente ainda tem, por exemplo, no final de semana, o que a gente costuma chamar de jet lag social, é o fato de muitas vezes a partir da sexta noite você começa a sair, enfim, trabalhou a semana toda ou estudou a semana toda, chega à noite você tem a vontade de sair e acaba muitas vezes dormindo tarde demais, ou seja, você intencionalmente criou um ambiente de privação de sono. Isso, claro, vai repercutir negativamente, porque no dia seguinte você não tem como acordar cedo, você vai acordar tarde e você muda toda a sua rotina, todo o seu ciclo circadiano daquele dia seguinte, fazendo muitas vezes com que no dia seguinte você agora naturalmente começa a dormir tarde. E aí o ciclo vai se repetindo e quando chega na segunda-feira você já acorda na segunda de manhã muito mal e isso começa a se arrastar ao longo da semana. Então entenda que insônia, ela não significa privação de sono, tá? A insônia é uma condição médica e precisa, claro, de tratamento, mas a privação de sono é uma condição que é comportamental. Além disso, a gente vê muitas pessoas que têm uma percepção equivocada sobre qualidade de sono em contraponto à própria realidade. Isso acontece muito no público idoso, tá? Eu atendo pessoas idosas já há quase 20 anos e nesse tempo eu percebo que muitas das vezes essa referência de dificuldade para dormir ela não corresponde à realidade. O que é que eu quero dizer com isso? Que muitas vezes a pessoa diz que está dormindo pouco, porém quando a gente vai fazer uma análise do ciclo de 24 horas, ela apenas está mudando o seu padrão de ritmo de sono, ou seja, durante o dia, ela tira diversos cochilos, e aí entendendo que cochilo é aquele período curto de sono que não deve exceder 20 a 30 minutos. Passou disso, ela não é mais caracterizada como cochilo, e sim um sono. E eu tenho pessoas que tiram, entre aspas, cochilo de 2, 3 horas no período da tarde. Naturalmente, essa pessoa à noite ela não vai ter a mesma quantidade e qualidade de sono, e chega no consultório referindo que tem insônia. Isso não é insônia, tá? Isso é uma inversão do ciclo sono-vigília. Portanto, uma das coisas que é importante que você apresente ao longo do dia para que a gente comece a desconfiar de que a pessoa tenha algum transtorno de sono, no caso a insônia, seria o quê? A fadiga, ou seja, aquele cansaço, né? Aquela falta de energia durante o dia, uma dificuldade de manter a atenção sustentada em tarefas que requeiram uma atividade cognitiva, ou seja, um raciocínio um pouco mais intenso. Essas pessoas costumam ter disfunção social, ou seja, uma dificuldade de interação, uma irritabilidade com uma certa facilidade com as pessoas, o humor fica alterado ao longo daquele dia, existe uma sonolência diurna. Isso é muito interessante porque essas pessoas acabam tendo uma necessidade de utilizar psicoativos para se manterem acordadas, e aí hoje em dia o café é a substância psicoativa mais utilizada para que certas pessoas se mantenham alertas, né? Isso até certo ponto funciona, ela não é uma boa estratégia em muitas ocasiões ao longo do dia, mas em pequenas doses, principalmente no período da manhã, ela pode ser bastante útil para te ajudar a recuperar e a normalizar o ciclo circadiano. Outra coisa que a insônia acaba provocando nas pessoas é a perda da motivação. Então você percebe que a insônia, ela talvez seja uma das dificuldades, uma das principais causas
de procrastinação entre as pessoas. Então, pessoas que são ansiosas, tristes, desmotivadas, quando a gente olha a fundo o comportamento ao longo do dia, quase sempre vamos encontrar aí um distúrbio de sono, seja ele ou uma insônia mesmo, ou uma privação de sono, que, como eu já expliquei, é um comportamento iniciado pela própria pessoa. Outros sinais que podem mostrar que a pessoa não está dormindo bem são erros de conduta ou de decisões ao longo do dia. Isso, particularmente na nossa profissão, é um negócio muito sério. Por isso que eu acredito demais que um bom médico, aquele médico que erra menos, é o médico que dorme bem. Então isso é algo que a gente precisa estar atento. Não sou eu que estou apenas dizendo, mas foi um dado demonstrado num livro Por que Nós Dormimos, de Matt Walker. Ele colocou diversos estudos mostrando a capacidade de um médico errar se ele ficar muitas horas trabalhando, dando plantões aí, sem um sono adequado. E na vida como um todo, pessoas podem também sofrer acidentes. A gente vê muito isso entre motoristas, né? Pessoas que utilizam inclusive recursos farmacológicos para se manterem acordados. Muitas vezes o microsono faz com que a pessoa do nada, né, acabe tendo acidentes automobilísticos e tirando a vida até de outras pessoas. Há problemas de comportamento mesmo, como eu já havia dito, ou seja, impulsividade. Pessoas que têm dificuldade para dormir acabam sendo mais impulsivas ao longo do dia. Então, repare como isso pode comprometer um contexto como um todo. Então, uma pessoa que de repente pretende fazer dieta ou realizar atividade física, o fato de não dormir bem já atrapalha ela a tomar as melhores decisões ao longo do seu dia. E naturalmente, como é um ciclo que se repete, essa dificuldade de dormir, ela gera uma preocupação com a própria necessidade de ter um sono reparador. Então, ela é mais ou menos assim, ela não dorme bem, passa o dia mal e ela começa a se preocupar se naquele dia ela vai dormir bem. Isso gera um ciclo sem fim, fazendo com que muitas vezes ela busque o caminho mais fácil, que é o uso de remédios, só que eu já te adianto, não é o melhor caminho. Existem, claro, alguns fatores de risco. Alguns grupos vão ter maior chance de ter insônia, por exemplo, pessoas mais velhas, isso por conta de uma redução e de uma antecipação do disparo da melatonina, que é o principal hormônio sinalizador do sono. Aparentemente, as mulheres têm mais dificuldade de dormir do que os homens, tá? Isso é só uma questão estatística. Status socioeconômico, então preocupação financeira, isso também é um motivo de atrapalhar o sono. Transtornos de humor, como eu já havia comentado, então quem tem já diagnóstico de depressão e ou ansiedade vão ter possivelmente dificuldades para dormir. Como eu já disse antes, a insônia é um dos mais de 100 transtornos do sono já documentados, mas eu vou falar rapidamente de alguns outros que são bastante comuns também, que é esse que eu havia explicado, que é a alteração do ritmo circadiano, que é o jet lag. Isso é muito comum quando você viaja para países cujo horário ele muda, né, em relação à hora de dormir e à hora de acordar. Eu, como já tive a oportunidade de ir ao Japão algumas vezes, todas as vezes que eu ia e voltava, eu sofria. Sofria na ida porque quando eu chegava lá, em geral era 1 da tarde, horário local, só que no Brasil era 1 da manhã. Então, durante uma semana, em geral, era o tempo que eu levava para me acostumar com aquela mudança de 12 horas no ciclo. E da mesma forma, quando eu retornava ao Brasil, mais uma semana para eu poder recuperar de novo. Então, essas mudanças de ritmo circadiano, elas são também um motivo da pessoa não poder dormir bem. Outra causa muito comum que a gente encontra, principalmente em pessoas que estão acima do peso, é o que a gente chama de apneia obstrutiva do sono. E seriam aquelas pausas noturnas, ou seja, a pessoa fica como se estivesse com falta de ar, ela fica com uma pausa respiratória e de repente ela volta a respirar numa intensidade grande. A gente costuma caracterizar isso como apneia obstrutiva do sono. A outra causa, que também é bastante frequente, é o que a gente chama de síndrome das pernas inquietas, né? Também chamada de SPI. É uma condição onde a pessoa não consegue dormir porque ela tem uma necessidade de ficar movimentando as pernas durante a noite, e isso acaba dificultando o seu sono. É óbvio que existem diversos outros tipos de transtornos do sono, mas eu queria que você entendesse apenas sobre os principais. O primeiro passo para a gente fazer a história desse relato de insônia, primeiro é descrever em detalhes o problema
tanto do aspecto do sono quanto do ambiente. Ou seja, quando a gente fala ambiente, é o que a pessoa faz ao longo do dia. É por isso que é tão importante a pessoa ter um diário do sono, ou seja, anotar, fazer anotações de que hora está indo para a cama, que hora que está acordando e se levantando. Claro que você não vai ficar anotando a hora que você efetivamente dormiu. Para isso existem estratégias tecnológicas, né? Eu mesmo já uso relógios que avaliam esse aspecto do sono, ou seja, em que momento aproximadamente eu dormi e que horas que eu realmente acordei, e dessa maneira eu consegui entender como é que está acontecendo o meu sono ao longo daquela semana, daquele mês. Uma forma interessante de fazer uma análise mais completa do sono é através da polissonografia. É um exame bem estruturado, realizados em clínicas especializadas para que você avalie como é o teu padrão de sono naquele momento em que está sendo avaliado. Um outro recurso também é a actigrafia, que é utilizado para avaliação de distúrbios do ciclo circadiano. O fato é que a principal maneira de você iniciar a abordagem para o tratamento de insônia, principalmente, ou dos distúrbios de ciclo circadiano, o padrão ouro, segundo a referência, a última atualização do UpToDate, se chama higiene do sono. Eu não vou conseguir fazer toda a abordagem da higiene do sono. Se você tiver interesse, coloca aí nos comentários que eu faço um vídeo só explicando sobre higiene do sono. Mas, em geral, é você ter uma vida o mais natural possível, né? A gente está muito cercado de tecnologia hoje, principalmente luminosa, auditiva e até gustatória, né? Ou seja, o teu paladar também está sendo muito alterado pelas influências aí da vida moderna. Então, quanto mais ao natural você voltar, será melhor. Em que sentido? Você deve acordar aproximadamente junto com o nascer do sol, você deve dormir mais próximo possível também do pôr do sol, utilizando essas luzes que são mais comuns nesses horários. Então, luzes mais amareladas ou branco quentes no final da noite, que é um aspecto que se assemelhava ao fogo de 10, 50 mil anos para trás, e evitar excesso de psicoativos, né, principalmente a cafeína aí depois das 3 horas. Mas como eu disse, se você quiser um vídeo mais detalhado sobre o que fazer, né, do que se trata a higiene do sono, coloca aí nos comentários. Se ainda assim você não estiver tendo um sono reparador aí, eu recomendo que você procure um profissional que possa te ajudar nesse sentido. Eu faço atendimentos presenciais aqui na minha cidade, mas também faço consulta remota. Se você tiver interesse, vou colocar mais informações aqui no link da descrição. Se você gostou desse vídeo, então dá aquela curtida e encaminha para alguém que tenha esse mesmo problema. Eu fico por aqui, até o próximo vídeo e um grande abraço.